E aqui no Brasil, a doação de órgãos ela pode ser realizada somente à autorização da família do paciente. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, no ano passado, 43% das famílias recusaram a doação de órgãos dos parentes após morte encefálica. Inclusive, o mês de setembro também é conhecido pela campanha de doação de órgãos, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de ser um doador. E sobre esse assunto, sobre esse tema, a gente vai falar agora com Gustavo Ferreira, ele que é presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgão. A gente vai falar agora ele que está lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e ele vai trazer detalhes também dessa campanha de conscientização e dessa atual realidade. Bom dia, presidente, seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos. Bom dia, é um grande prazer estar aqui hoje com vocês, discutindo um tema de elevada importância para nosso país. Como vocês puderam ver aí, existem hoje mais de 50 mil pessoas aguardando por um órgão com a chance de continuar vivendo. Então, esse é um dia muito importante que a gente possa discutir com a sociedade sobre a importância dos transplantes de órgãos. Presidente, o que chama a atenção é que o Brasil ele tem o maior programa público para transplante de órgãos. Inclusive, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é responsável por financiar 95% desses transplantes. Ou seja, existe essa acessibilidade, porém o desafio é outro, é a falta de doadores. Exatamente. É motivo de muito orgulho nosso trabalhar numa estrutura que consegue oferecer para todos a mesma oportunidade do transplante, independente da sua fonte de renda, da sua religião, do seu credo, todos têm a mesma oportunidade. Nesse sentido, a gente assim ainda precisa desenvolver muito a doação de órgãos no nosso país. Foi feita recentemente uma pesquisa demonstrando que 70% dos brasileiros gostariam de doar os seus órgãos. No entanto, quando a gente vai ver o número de pacientes que realmente são doadores, esse número cai para baixo de 50%. Então a gente precisa discutir isso com a sociedade, isso é fundamental nesse momento. A questão da atual legislação, presidente, aquela informação que vem na identidade, ela já não funciona mais, então é preciso da autorização da família. Então, para a família autorizar, existem alguns mitos. Quais esses mitos? O que atrapalha nesse momento? O mais importante nesse momento é que a família tenha a informação do desejo daquela pessoa antes dela morrer. Se você discutiu isso com a sua família, grande parte dos familiares vão respeitar o seu desejo e ele, consequentemente, será um doador. Porque não existe nenhum documento que a pessoa possa deixar em vida que irá permitir que ele seja um doador. Será sempre o familiar que irá ou não autorizar a doação. Então, desse formato, a gente entende que é fundamental que isso seja discutido com a família. E a questão da falta de preparo, existe isso, a falta de preparo, às vezes, de alguns profissionais, de comunicar à família sobre a morte encefálica, às vezes não tem aquele conhecimento da maneira correta, a família entende de outra maneira, e aí não autoriza? Isso é um problema verdadeiro, a gente também tem esse problema. A comunicação da morte, ela é muito difícil. Você concorda comigo que a pessoa está no momento mais difícil da vida dela, perdendo aquela pessoa querida, e ela vai ser comunicada dessa morte. E ao mesmo tempo, ela tem que tomar uma decisão de se deixar ou não aquele familiar ser um doador. Esse momento precisa ser um momento de muito cuidado na conversa, e muitos profissionais realmente ainda não têm o preparo para assistir esse tipo de conversa e pode até mesmo atrapalhar a doação de órgãos. Para ser doador, presidente, como é que deve ser? Porque pode ser um doador em vida, Em relação à morte, a gente já sabe que é apenas com a autorização da família, mas em vida também a pessoa pode ser doador. Sim, a gente pode ser doador de rim, principalmente, A gente pode doar o rim. Em alguns casos específicos, até mesmo o fígado. Para ser um doador, você precisa comparecer ao hospital que realiza transplantes, identificar a pessoa que você quer doar, tem que ser uma doação direta, você não pode doar para qualquer pessoa, você tem que falar assim, eu quero doar para o meu irmão, para o meu pai, para o meu filho,
para o meu amigo, e ali você vai ser avaliado das suas condições clínicas, para que tudo que você tem de antecedente pessoal consiga ser avaliado para reduzir o risco de complicação durante esse ato cirúrgico. Então, só para finalizar e reforçar essa informação, presidente, é importante que as pessoas que queiram ser doadores conversar com a família, e isso é muito importante, né? Isso é fundamental, fundamental. Então, a gente agradece a sua participação no Notícias de Picos, presidente da Associação Brasileira de Doadores de Órgãos do Brasil, pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer. Bom dia a todos.